habitação Nosso espírito. do nosso espírito. Amém. O espírito. É isso aí. Segunda pergunta. Que é o ídolo? Que é um ídolo? E como podemos aplicar isso em nossa vida? Ok. Que é um ídolo? É algo que substitui Deus em nossa vida. É isso aí. Ídolo é algo que substitui Deus em nossa vida. Pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma religião, pode ser até mesmo um sentimento, uma doutrina, tá certo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida torna-se um ídolo, né? E é uma das principais estratégias do inimigo de Deus, colocar alguma coisa que substitua Deus na nossa vida. Tudo que se afasta de Deus. Exatamente. Terceira pergunta. Ainda faltou a segunda parte. Segunda parte. Ah, sim, como podemos aplicá-la? Como podemos aplicá-la? Que é e como podemos aplicar? Toda vez que se toma o lugar do Senhor, isso está sendo ídolo. Independente da... Buscar algo que não seja Deus. Assim nós nos tornamos independentes do Senhor e dependentes daquele ídolo. Nós nos fazemos dependentes daquilo, ao mesmo tempo que queremos que o ídolo faça a nossa vontade, né? É uma relação bastante nociva. Ok. Terceira pergunta. O que significa dizer que Deus é zeloso? Deus é ciumento. Deus é ciumento. É isso aí. Deus zeloso é Deus ciumento. Próxima. Qual foi o propósito de Deus Qual foi o propósito de Deus em se encarnar na pessoa de Jesus? Sim. Qual o propósito? Tem várias etapas, né? Vários propósitos, ou vários objetivos. Mas qual é o propósito final? Morrer para ver redenção e se tornar o espírito que dá vida. É isso aí. O aspecto negativo é que ele precisava resolver um problema, que era o problema do pecado, o problema da nossa situação de afastamento de Deus, toda a parte negativa. Mas só isso não bastava, não era suficiente nos levar de volta a uma posição como estava Adão antes da queda. Mas o objetivo final de Deus era se tornar o Espírito que dá vida, porque vida é o propósito de Deus, vida é a essência de Deus. Então Ele quer dispensar essa vida para nós. Então a morte do Senhor teve essa finalidade dupla. Próxima. Como podemos servir a Deus em nosso espírito de maneira prática? Nos voltando ao espírito, contatando Deus em realidade, assim podemos louvá-lo, adorá-lo, servi-lo e desfrutá-lo como realidade de todas as coisas. Amém. É isso aí. Toda vez que nós temos comunhão com Ele, ou na palavra, ou na oração, ou nos cânticos, ou uns com os outros, nós nos voltamos ao Espírito. E aí nós podemos servir a Deus em realidade. Amém. Próxima. Que versículos podemos usar para dizer que Cristo é nossa terra, nosso chão? Gálatas 5, 16, 17. Colossenses 2, 6 e 7. Que dizem: Tudo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Certo. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E Colossenses, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai também. nele. Amém. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Então Gálatas fala de andar no Espírito e Colossenses fala de andar em Cristo, ou andar nele, né? Mais uma? Acabou? Muito bem. Então hoje nós vamos ver a lição 4, nós vamos mudar de tema. Até a lição 3 nós vimos Deus, na lição 4 nós vamos ver a Bíblia. E a primeira lição dessa série, serão duas, será a origem da palavra.
E a leitura bíblica são esses 3 versículos, né? 2 Timóteo, 2 Pedro e 2 Samuel. 2 Timóteo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é o primeiro item. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Porque, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as profecias não procedem dos homens, procedem de Deus por meio do Espírito Santo. E, segundo Samuel 23:2, o Espírito do Senhor fala por meio intermédio. Essas foram palavras de Davi. E sua palavra está na minha língua. Há vários outros versículos, esses 3 são os versículos-chave desta lição. Para mostrar aqui qual é a origem da palavra, de onde ela vem. Então a primeira coisa é que as pessoas hoje, especialmente, têm muitos questionamentos a respeito da Bíblia. Se é um livro real, se é digno de confiança, por quem foi escrito, se foram homens que escreveram, por que nós damos tanta atenção a ela, por que nós lemos só a Bíblia, por que tudo que a gente fala está relacionado com a Bíblia e coisas assim. Então a gente espera abordar algumas dessas questões hoje na lição. Primeiro nós devemos reconhecer, e isso todo mundo reconhece, que a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade. Nenhum livro é tão lido, foi tão traduzido, é tão impresso, está na mão de tanta gente como a Bíblia. Não só na sociedade ocidental, mas também nos outros países. É raro alguém que não conheça. Lógico, se você vai até o interior da China hoje, muita gente nunca ouviu falar de Jesus e nem da Bíblia. Mas essa é uma situação mais extrema, ou países muçulmanos e tal. Mas de modo geral, a Bíblia é conhecida. E ela suscita várias questões, vários questionamentos, né? Quem escreveu? O que foi escrito? E por que foi escrito? Então, quando nós lemos, temos a referência de algum livro, geralmente, ou o autor inspira confiança e o que ele escreve a gente lê, porque conhece o autor, ou é um livro sobre um assunto que nos interessa. Nós somos interessados em determinado assunto, vamos pelo título, lemos a 4ª capa e falamos, não, isso aqui é interessante, eu vou ler. A Bíblia é conhecida pelo seu autor, porque Deus a escreveu, não pessoalmente, mas por meio de homens. E ela tem assuntos que podem nos ajudar. Então, não apenas, não apenas o autor nos interessa, mas o que ela escreve, o que ela contém, nos interessa também. Então vamos usar esse versículo de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada em grego é theopneustos. Decoraram? Às vezes. Exato, theo é fácil. Theos é Deus. E pneustos vem de pneu, que é soprar. Lembra de apneia? A é não. Então, a apneia é sem sopro, sem respiração.
A apneia do sono é quando você perde o fôlego durante o sono. Então, pneu é o verbo soprar, que vem da palavra pneuma, que é espírito. Certo? Então é fácil. Grego é muito fácil, né? Todo mundo concorda com isso, certo? Então, uma tradução literal seria que toda a Escritura não é apenas inspirada, mas soprada por Deus. Às vezes, lógico, nós temos a palavra inspirar, que é soprar para dentro, né? É para dentro, né? Isso é inspirar. Mas, na verdade, é o contrário. Nós inspiramos o que Deus soprou. Então, Deus sopra a sua palavra. E existe, irmãos, uma ligação muito próxima entre a palavra e o Espírito. Então, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso o Senhor Jesus disse. Então, como nós esperamos ver, né, em todos esses estudos, a gente espera que o nosso estudo aqui, toda quarta-feira, como em todas as reuniões, não seja simplesmente uma lição para os irmãos, mas que por meio da palavra nós ganhemos vida. Amém. E a vida vem por meio do Espírito. Amém. Por isso o Senhor fala isso. O Espírito é o que dá vida. E ele fala isso no contexto daqueles fariseus que buscavam conhecimento, queriam saber a respeito do Senhor, mas não iam até o Senhor. Então o Senhor está dizendo claramente, as palavras que eu vos tenho dito não são simplesmente conhecimento, não é só para você saber o que está acontecendo, mas é para que de alguma maneira o propósito de Deus seja cumprido. Então a palavra de Deus tem o objetivo de cumprir o propósito dele, que é que a gente ganhe vida. No final de cada contato que nós temos com a Bíblia, a gente deve ter um pouco mais de vida do que tinha antes. Senão, o propósito da palavra não foi cumprido. Então, toda vez que nós vamos até a palavra, nós precisamos exercitar o Espírito para poder ganhar vida. Amém. Então, existe até uma ilustração que o irmão Watchman deu algumas vezes, que é o seguinte: a palavra é como um trilho e o Espírito é como a locomotiva. A palavra nos dá direção e o Espírito nos impulsiona. Ok. Mas a própria palavra também é Espírito. Então, uma maneira de desfrutar no fim a palavra é tanto o trilho como a locomotiva. Ela tanto nos dá direção como também nos impulsiona a seguir. Porque quando nós ganhamos vida por meio da palavra. Quando nós não ganhamos vida por meio da palavra, ela continua sendo um trilho, mas a gente fica parado ali. Não avança. Então a melhor maneira de avançar por meio da palavra é desfrutar a palavra por meio do Espírito. Porque aí ela dá direção e também nos impulsiona a seguir. Certo? Então João 6,63 fala sobre isso. Agora, como Deus atua por meio de um princípio chamado princípio da encarnação, que é Deus usa homens para fazer certas coisas. Toda a Bíblia segue esse princípio. Deus sempre usou homens para registrar as palavras que ele queria que o homem conhecesse. Embora ele tenha falado pessoalmente com Moisés, por exemplo, ele falou pessoalmente com várias pessoas. Mas a maneira de o que ele falou ser transmitido a outros foi por meio da palavra escrita. Então a gente pode dizer o seguinte, irmãos. A escrita não é uma descoberta humana. Quando você estuda a história natural e a história do homem, a antropologia e tudo mais, eles falam que a escrita é uma descoberta da humanidade, uma maneira de registrar
algumas ideias ou fatos ou tudo mais. Tá certo. Mas Deus é que despertou no homem essa questão de deixar escrito algo. Ele quis. Ele não falou, haja palavra e ouve palavra. Como nós vemos em vários e vários trechos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, Deus mandou, olha, eu vou falar uma coisa para você, você escreve e passa para os outros. Então, em certo sentido, a escrita é algo divino, é algo inspirado por Deus, é algo que Deus deu ao homem. Não é simplesmente uma descoberta humana. O homem da caverna foi lá e fez alguns desenhos e tal, e as pessoas olham, olha, isso aqui foram essa é a primeira escrita, a origem da escrita. Tudo bem, pode ser, mas tem um propósito muito maior que isso. Não é simplesmente também deixar registrada a história da humanidade, a cultura da humanidade, não. Porque todas essas coisas vão passar. Mas o Senhor deixa claro, as minhas palavras não passarão. Não quer dizer que a Bíblia não vai passar. Haverá um dia, depois da volta do Senhor, talvez a gente não precise mais de Bíblia impressa, nem no celular. Mas o falar e o registrar o que foi falado é de Deus. Deus inspirou isso. E o homem usa isso hoje de muitas maneiras, mas graças a Deus nós temos isso para nossa edificação, que é a Bíblia. Então, e ela levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Os primeiros livros foram escritos por Moisés. Então dizem os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foram escritos por ele. E dizem que também o livro de Jó foi escrito por ele, porque corresponde mais ou menos à época em que Abraão viveu, ou coisa assim. Então talvez Moisés tenha sido o autor de Jó. É uma possibilidade. E o último, ou os últimos, foram escritos por João, já no ano 100, por volta do ano 100 depois de Cristo. Então 1.500 mais 100 são 1.600 anos. Então a Bíblia toda, este único livro, levou 1.600 anos para ser escrito. E uma coisa interessante, irmãos, é que a Bíblia não cai em contradição. Por mais que alguns tentem achar contradição na Bíblia, ela é coerente do início ao fim, porque ela foi escrita pela mesma pessoa, ela foi soprada pela mesma pessoa. Mesmo em épocas diferentes, mesmo em línguas diferentes, mesmo em situações diferentes, os autores eram muito distintos, porque havia desde reis, como Salomão, e como lavradores, como Oséias, como pescadores, como Pedro, ou seja, havia todo tipo de gente. Lucas era médico, então certamente era uma pessoa culta, mas Pedro, João eram pescadores. Talvez o que todos concordam é que eles mesmos não escreveram, eles ditaram, e alguém escreveu, porque talvez eles mesmos não soubessem escrever com tanta facilidade. Então, são 66 livros escritos por pessoas diferentes, épocas, lugares e línguas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas assim mesmo ela é extremamente coerente nas palavras, nas histórias, nas figuras e nos princípios. Os irmãos sabem a diferença entre hebraico e aramaico? Então perguntem para o Emerson, porque ele deve saber mais do que eu. Mas até onde eu entendi, o hebraico era a língua do povo judeu. Quando eles foram para a Babilônia, eles começaram a se relacionar com os povos babilônicos, e aí surgiu essa outra língua chamada aramaica. Também porque, segundo eu ouvi dizer,
o hebraico era uma língua sagrada, porque Moisés escreveu em hebraico. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Então, mas na conversa do dia a dia, na hora de fazer negocinho, que os judeus sempre fez muito bem, eles não tinham todas as palavras que precisavam para fazer negocinho. Então eles começaram a misturar um pouco com outras línguas e surgiu então o aramaico, que é as línguas em que foram escritos vários livros já na parte final do Antigo Testamento, Neemias, Esdras, e essa parte toda que fala depois da volta do exílio em Babilônia. E é provavelmente a língua que o Senhor Jesus falava e tudo mais. Tá certo? Então o aramaico surgiu nessa situação. Então vários trechos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então, como eu disse, eles eram judeus, mas naquela época o grego era o inglês de hoje. Todo mundo aprendia o grego porque era a língua comum. O Império Romano conquistou toda aquela região do Mediterrâneo e facilitou demais o relacionamento entre os povos, porque no fim, a estratégia do Império Romano, quando conquistava um povo, era subjugar, mas tornar aquele povo parte do império. Então, ele colocava ali a cultura grega, as leis romanas e tudo mais, e o povo, então, para se comunicar com outros povos, acabavam usando o grego. Então, o que provavelmente aconteceu com os apóstolos do Novo Testamento é que eles usavam pessoas que sabiam escrever grego, ler e escrever grego muito bem. E essas pessoas escreviam, eles iam ditando e essas pessoas iam escrevendo. Então, os estudiosos concordam que o Evangelho de Marcos pode ser considerado o Evangelho de Pedro. Pedro ditou, Marcos escreveu. E Lucas fala lá no início que ele fez uma pesquisa e tal. Então, existia... E mesmo nas cartas de Paulo, a gente nota que... eu não me lembro qual delas, mas fala que Tércio escreveu uma delas. E ele, no fim ele fala... Aqui, Romanos, né? Então, aqui é Tércio, o que escreveu a carta. Então, isso era muito comum. Uma pessoa falava ou ditava e o outro escrevia. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego dessa maneira, usando pessoas que falavam grego. E uma coisa interessante é que tanto o hebraico como o aramaico, o hebraico talvez nem tanto, mas o hebraico, o aramaico e o grego, que foram usados para escrever a Bíblia, foram a linguagem comum das pessoas. Não era a linguagem erudita. Não era um negócio poético, extremamente poético. Lógico, Salomão deve ter usado melhor vocabulário e tal, afinal ele teve uma boa educação. Mas de modo geral, eram palavras que eram de fácil entendimento. Quando a Bíblia veio para o português, especialmente, ou de modo geral para os países, para as outras línguas também, mas eles então deram uma linguagem um pouco mais elaborada. No outro dia, participando de foi lançado recentemente, foi lançada uma nova versão da Bíblia em português, que é a Nova Almeida Atualizada. E houve umas palestras que o pessoal da Sociedade Bíblica andou dando e tal, e explicou o seguinte, que quando Almeida, lá no século XVII, foi traduzir a Bíblia, ele pensou o seguinte, não, a Bíblia é o falar de Deus, não pode ser um negócio assim tão comum. E aí ele resolveu elevar um pouco a linguagem da Bíblia. E aí, agora eu não vou lembrar direito os números, mas digamos que o grego usasse, sei lá, 3.000 palavras mais ou menos. Algumas palavras ele traduziu de maneiras diferentes, para assim subiu para 9.000 palavras. Por isso nós temos algumas palavras tão difíceis na Bíblia. Porque os tradutores achavam
que a palavra de Deus não podia ser tão simples assim. Então, eu lembro que quando eu era pequeno, a primeira Bíblia que eu ganhei tinha um versículo que falava de pastos pingues. Já ouviu falar isso? Não eram pastos pongues, eram pastos pingues. Sabe o que é pingue? Rico. Rico. Então, as pastagens eram pingues. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei intrigado. Eu lembro que eu fui para uma aula, perguntei para o meu professor de português o que era pingue. Ele falou que era isso, rico, suculento, abundante, coisas assim. Ele falou, onde é que você viu esse negócio? Eu falei, na Bíblia. E aí, isso foi no colégio. E aí ele foi meu professor de novo na faculdade, aí ele lembrava que eu lia a Bíblia, porque ele lembrava que eu fiz pergunta. Mas entende, em vez de falar rico, ele usou pingue. Então agora vocês sabem. E esse suco é muito pingue. Exatamente. Tá bom? Guardem essa palavra aí no seu vocabulário e podem esnobar. Então, na hora de traduzir a Bíblia, muitos deles tiveram essa ideia de tornar a Bíblia mais rica, mais pingue. Mas para alguns, então agora, nas novas versões, eles estão simplificando um pouco mais e não deixando tão... Além do que, irmãos, em português é considerado um texto pobre, se você repete a mesma palavra várias vezes, você tem de usar sinônimos, né, na literatura. E Almeida fez isso muito bem. Né? Às vezes, por exemplo, lá em Hebreus 12, quando fala disciplina, às vezes ele, em vez de disciplina, faz correção. A palavra é a mesma no grego, mas então, disciplina, correção, ele traduz a mesma palavra de várias maneiras diferentes. Mas o fato, irmãos, é o seguinte: Deus sempre quis que a palavra dele tivesse disponível e fosse compreendida por todos. Esse sempre foi o objetivo dele. Nunca foi enriquecer o vocabulário das pessoas. Sempre foi transmitir a elas o pensamento dele, o plano, o propósito dele e mais, principalmente, vida. Então, as palavras sempre foram acessíveis. Ok. Deus mandou Moisés, Deus eterno não é o título, tá? Tá errado. Deus encarregou Moisés de escrever os livros de grande importância no Antigo Testamento. A iniciativa de registrar os acontecimentos da transferência do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã não foi de Moisés, foi de Deus. E Êxodo 17:14 deixa isso claro. Escreve isto para a memória num livro e repete-o. E se você olhar os Salmos, você vai ver que muitos dos salmos são exatamente a repetição da história do povo, que eles cantavam para conhecer. Salmos eram cantados, e eles cantavam essas histórias, ensinavam para as crianças, escreviam na casa, punham escritos na casa, penduravam na casa para ler. Então, essa sempre foi uma cultura que Deus infundiu no povo dele. E é por isso, irmãos, que até hoje os judeus têm essa cultura de, especialmente os mais tradicionais, hoje em dia está ficando talvez cada vez mais difícil, mas nas famílias judaicas que tentam ser um pouco mais sérias, todo sábado eles mandam as crianças para a sinagoga para aprender hebraico. Isso não acontece com outros povos que saem né? Por exemplo, os japoneses não têm tanta essa cultura de ensinar a língua japonesa para os filhos, tá certo? Tentam, mas os filhos fogem. Os judeus, não, isso faz parte da cultura deles. Outro dia, conversando com
que presta serviço para a estância, ele falou, olha, hoje eu não lembro mais nada, mas eu, quando criança, minhas irmãs e eu fomos para a sinagoga todos os sábados, aprendemos hebraico, aprendemos isso e aquilo. A questão é que depois nós nos casamos com brasileiros, nós não tivemos essa cultura. Agora, ele falou, a minha irmã não, a minha irmã se casou com um judeu, e hoje eles moram em Manaus e mandaram os filhos para... Então, até hoje, aqueles que querem preservar essa cultura, fazem isso. Por isso que o povo de Israel, a nação de Israel, foi conquistada no ano 70 depois de Cristo, pelos romanos, foi destruída, na verdade, pelos romanos. Os judeus foram todos espalhados pela terra, mas em 1948, 1900 anos depois, eles voltaram para Israel. Eles tinham língua, eles tinham cultura, eles tinham uma escrita. Onde se viu uma nação ficar dispersa por 1900 anos e quando voltar, conseguir de novo ser uma nação com uma língua, com isso, com aquilo. Por quê? Por causa dessa cultura que vem desde Moisés, de escrever e ensinar. Então, irmãos, nós fazemos muito bem em ensinar as crianças a Bíblia. Né? E a Bíblia, então, é um legado de Deus para o homem. Deus sempre se esforçou por deixar suas palavras registradas para o seu povo, pois é por meio delas que o povo tem a luz divina e pode andar pelo caminho correto, segundo a sua vontade. Nós temos de entender o seguinte, irmãos. A palavra é uma extensão de Deus. A palavra escrita é uma extensão da palavra falada. Então, desde o começo, Deus falou. Até hoje, Ele fala. Só que hoje, Ele nos fala pelo Espírito, por meio da palavra. Então, isso aí a gente nunca pode esquecer. E aí, um bom exemplo disso é o exemplo de Jeremias. O capítulo 36 de Jeremias é muito interessante. Deus sempre usou pessoas para falar. E o povo sempre foi duro de ouvir. Em Jeremias 36 a gente tem tem um ótimo exemplo disso. Então o versículo 1 fala assim: no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Josias até hoje. E Jeremias foi fiel. Ele chamou então Baruque, no versículo 4 fala que escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. E no versículo 5, Jeremias fala assim: bom, eu estou preso, então você vai lá e lê esse livro. Versículo 6: entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Versículo 10. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Versículo 14. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio a ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te agora e lê-o para nós. E Baruque o leu diante deles. Eles ouviram e tiveram medo daquelas profecias. E perguntaram, no versículo 17: como escreveste isso? Te ditou o profeta todas essas palavras? E Baruque respondeu: ditava-me
pessoalmente todas estas palavras e eu as escrevia no livro com tinta. No versículo 23, fala assim: tendo Geudi lido 3 ou 4 folhas do livro, aí foram ler para o rei, né? O versículo 22 fala que o rei estava sentado na casa de inverno, e aí leram. O rei, com um canivete de escrivão, cortou o livro e lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Essa foi a atitude do rei, porque aquelas palavras não agradaram a ele. Então, essa, irmãos, é a atitude de todo homem que fica incomodado com a palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda. Porque o Senhor não faz acordo. O Senhor tem o plano dele, o Senhor tem a vontade dele e ele fala. Quando nós ouvimos, nós podemos ter essas duas atitudes. Ou nós cremos e nos arrependemos e aceitamos e ganhamos vida e somos abençoados por Deus. Ou nós não cremos e rejeitamos, que foi o que o rei fez. Por quê? Porque aquelas palavras exigiam que o rei se arrependesse e ele era orgulhoso demais para isso. O que ele fez? Cortou o livro e foi lançando no fogo até acabar com ele. Então, de modo geral, hoje a sociedade está fazendo isso. Ela está tirando a Bíblia de cena, porque a Bíblia incomoda. A Bíblia diz não. E ninguém gosta de ouvir não. Quantos dos 10 mandamentos começam com não? O que a gente fala para o filho? Não. É assim que o Senhor fala com a gente. Porque Ele nos ama. Mas a sociedade não quer o amor de Deus. A sociedade quer uma vida livre, segundo ela pensa. Então ela rejeita. Agora olha que interessante, no versículo 27, veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo das palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E o último versículo fala assim: tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, não sei se dá para dizer que essas palavras, esse rolo, eram o livro de Jeremias, ou parte dele, mas o fato foi que a tentativa de impedir que a palavra chegasse até as pessoas, não só foi frustrada, como deu uma oportunidade para que mais palavras fossem acrescentadas. Então hoje, irmãos, por mais que as pessoas tentem cortar, restringir ou tirar a Bíblia, mais e mais o Senhor tem levantado pessoas para falar a Bíblia. Amém. O que nós estamos fazendo aqui, toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo, é justamente isso. Amém. Nós estamos dando a Deus a oportunidade de falar mais um pouco. Amém. Não importa quanta restrição Ele tem em outros lugares, pelo menos entre nós estamos dando a Ele a liberdade de falar. E nós somos os primeiros a ser beneficiados com isso. Né? E o Senhor se alegra disso. Amém. Então, no Antigo Testamento nós temos o exemplo de Jeremias, e no Novo Testamento nós temos o exemplo de João, que... Opa! Foi demais. Aí. João também recebeu essa ordem de Deus. Ele começa o livro dizendo, ele abre o livro dizendo isso: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor.
E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o livro de Apocalipse também foi ideia de Deus. Deus falou com João e João foi fiel em escrever todas essas palavras. Graças ao Senhor, porque ele fez isso. Então hoje nós temos a palavra do Senhor. Então, irmãos, como tem essa questão de, para muitos, a cultura ou a sociedade do século XXI precisa de uma nova cultura moderna e livre do que eles chamam de ranço da cultura judaico-cristã, ou seja, a Bíblia. Então, para eles, a Bíblia é rançosa, é um negócio velho, que já perdeu o sabor, que já não deve ser usada, porque ela é ultrapassada, autoritária, que mais? Exclusivista, estreita, e não se encaixa na sociedade ocidental da atualidade. E a Bíblia tem caído em descrédito no mundo, as pessoas cada vez mais querem se ver livres dos princípios e ensinamentos bíblicos, para dessa forma ter mais liberdade para viver longe de Deus, segundo a carne, com seus desejos e paixões. Então o que nós estamos fazendo hoje aqui, e todo final de semana, é totalmente contra a corrente. Nós estamos nadando rio acima. E é difícil. Cansa. Dói o braço. Né? Mas há um galardão. Há uma recompensa. Né? E é interessante, irmãos, que ler a Bíblia, na verdade, é um privilégio. As pessoas acham que crente é bitolado, porque lê só a Bíblia. Na verdade, não é. Porque quando as pessoas leem qualquer outro livro, o máximo que elas vão ter, eu estou falando de livro sério, né? Não um livro de história, mas o máximo que elas vão ter é a história passada. E talvez eles aprendam alguma coisa com a história passada. Agora nós, irmãos, que lemos a Bíblia, não só conhecemos a história passada na ótica de Deus, como também conhecemos o futuro. Nós sabemos o que vai acontecer. E nós temos esperança. Quando você lê apenas os livros do mundo, você não tem esperança. Porque o máximo que eles têm é a história do homem. E o homem é caído. E quando você lê a história do homem caído, é desesperador, porque não tem futuro, não tem esperança, não tem chance de melhorar. Não é? Os sociólogos, antropólogos, para mim, são as pessoas mais infelizes do mundo, porque eles estudam a humanidade do ponto de vista da humanidade. Esperam que melhore, mas nunca melhora. Falam de mudança, mas toda vez que alguma coisa muda, a coisa piora. Tá certo? Nós temos o privilégio de ler a palavra. A palavra não só nos dá vida, né, nos dá fé, mas também nos dá esperança. Porque nós conhecemos quem somos, conhecemos de onde viemos, sabemos que a nossa vida tem propósito, qual é o propósito da nossa vida, e aguardamos aquele que falou as palavras e que não vai passar. Né? O Senhor não vai passar, as palavras não vão passar. Então, irmãos, para nós é uma bênção e um privilégio ter a Bíblia na nossa mão, especialmente nesta era. Então, por mais degradada que seja esta era, e por mais difícil que seja viver aqui por causa da força da corrente, né, da correnteza, do curso deste mundo, ainda assim, nunca houve tanta luz, nunca houve tanta revelação, nunca a palavra foi tão disponível e aberta. Né? Imagina se nós vivêssemos 500 anos atrás. A Bíblia nem estaria nas nossas mãos.
para ler a Bíblia, você teria de ser um monge e aprender a ler latim. Se você acha grego difícil, você teria de aprender latim. Ou grego. Tá certo? Hoje não. Hoje nós temos a Bíblia no celular. É um aplicativo que você abaixa gratuitamente. Sim. E quantas pessoas morreram para a Bíblia chegar na nossa mão? Então é de fato uma bênção e um privilégio viver nessa era e ter a Bíblia tão disponível para viver a vida cristã, né? Graças ao Senhor. Amém. Então, irmãos, é isso. Essa é a lição número 4.